Fala rapaziada, beleza? Gemerson Ramos aqui com mais um vídeo para o nosso canal Viver de Eletrônica. E no vídeo de hoje, pessoal, vamos falar sobre transistores unipolares. No vídeo anterior, a gente falamos sobre os transistores bipolares, que são os transistores BJT. E nesse vídeo a gente vai falar dos transistores do tipo FET, que são os transistores de efeito de campo. Então a gente tem os transistores, junção bipolares, que são os transistores que a gente falou no vídeo anterior. Quem não assistiu, volta aí um vídeo que você vai estar assistindo, certo? Vai ter uma explicação básica aí de como funciona esses tipos de transistor. E hoje a gente vai falar sobre esses outros transistores, que são os transistores de efeito de campo, chamados aí os FETs. Então, a gente vai pegar aqui, por exemplo, a gente vai falar um pouco sobre os MOSFETs, certo? A gente vai falar sobre o MOSFET e a gente vai falar um pouco também do transistor bipolar, certo? A gente vai falar um pouco também sobre esse componente, mostrando para vocês a diferença, no caso aí dos MOSFETs, certo? Para os transistores, bipolares. E a gente vai mostrar a funcionalidade desse componente, como é que ele funciona, através da sua simbologia. Claro, a gente nos próximos vídeos aí que vem à frente, a gente vai estar mostrando isso na prática para vocês, mas a gente vai falar de forma teórica nesse vídeo, então é muito importante que você deixe o seu comentário aqui para que eu possa saber se você está gostando do vídeo, se você não está gostando, o que a gente pode melhorar, qual é o vídeo que você quer ver, quais são os próximos vídeos, qual parte da eletrônica você está precisando saber. Então é muito importante você deixar o seu comentário, porque o seu comentário pode virar tema de um próximo vídeo. E também deixa o teu like aí, que é importante para o nosso crescimento aqui no YouTube. E não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar as notificações, para que você não perca nenhum vídeo que a gente postar por aqui. Beleza? Vamos lá, pessoal. Na aula anterior, no vídeo anterior, a gente falou sobre os transistores, como eu já falei aqui, do tipo bipolar, como é que ele funciona e tudo mais. E nessa aula, aqui nesse vídeo, a gente vai falar um pouco sobre os MOSFETs, que o M aqui nada mais é do que metal, O de óxido, S de semicondutor, do tipo efeito de campo, certo? Então a gente tem um transistor de efeito de campo aqui, certo? Vamos lá. A simbologia desse componente, eu vou mostrar aqui para vocês, basicamente aqui, certo? A simbologia desse componente é basicamente essa daqui. Eu não sou muito bom desenhista não, pessoal, mas é praticamente isso aqui que a gente vai encontrar aí no esquema elétrico, certo? Então, assim como os transistores, do tipo bipolar, a gente vai ter, três pontos aqui. Um a gente vai chamar de dreno, certo? Dreno. O outro a gente vai chamar de source. E aqui em cima a gente vai chamar de gate, certo? Então a gente tem gate, source e dreno. Aqui no meio, pessoal, a gente vai ter uma diferença, o que vai diferenciar de um MOSFET do tipo canal N e canal P vai ser justamente uma setinha que vai ter aqui nesse pino do meio. Vocês lembram da aula anterior, quando a gente falava do transistor, que a gente tinha o emissor, e o emissor tem uma setinha, tanto saindo quanto entrando, certo? E através dessa seta do emissor, a gente sabe se o transistor ele é do tipo NPN ou se é do tipo PNP. Neste caso aqui, também funciona do mesmo jeito. Vamos supor que eu tenha aqui, por exemplo, uma setinha aqui para cima, certo? Vamos supor que o meu transistor eu tenha uma setinha aqui para cima. Quando eu tenho aqui, pessoal, uma seta para cima, eu tenho um MOSFET, que a gente tem um transistor MOSFET, não deixa de ser um transistor, certo? Mas é do tipo MOSFET aqui. Esse transistor aqui, ele é do tipo, ele é do canal N, certo? Então eu tenho um tipo de MOSFET aqui, do canal N. É como se fosse vamos supor que fosse aqui, um transistor do tipo NPN, certo? Então aqui, perceba que a gente tem um MOSFET, é como se fosse aí um transistor NPN. Beleza? Então, a gente vai ter também outro tipo de transistor. Deixa eu desenhar aqui para vocês. A
a gente vai ter um outro tipo de transistor. Vamos lá. Aqui eu vou chamar gate, source e dreno. Beleza? Aqui, pessoal, a gente vai colocar a seta para baixo, por exemplo. Certo? Vamos ter uma seta aqui para baixo. Quando eu tenho uma seta aqui para baixo, eu tenho um MOSFET do tipo, né, canal P. Certo? Então aqui eu tenho do tipo canal N, com a seta para cima, aqui canal P para baixo. Qual é a diferença desses MOSFET aqui na sua funcionalidade? Preste bem atenção nisso aqui agora, porque isso é muito importante. A partir daqui a gente vai começar a ver a diferença dele para um transistor bipolar, certo? Então presta bem atenção aqui. Neste caso aqui, o MOSFET, eu aplico uma tensão aqui no gate, certo? Quanto maior a tensão aplicada no gate, maior vai ser o fluxo de corrente, né, que vai circular pelo MOSFET. No caso do transistor, a gente aplica uma corrente, beleza? A gente explicou de forma bem básica no vídeo anterior, a gente vai se aprofundar um pouco mais agora, beleza? Então a gente explicou de forma básica para vocês compreenderem mais ou menos a funcionalidade de um transistor, só que agora a gente vai se aprofundar mais. Então perceba que aqui, né, na simbologia do nosso MOSFET, do tipo canal N, se eu aplicar, por exemplo, aqui 6 volts, certo? No gate aqui não vai percorrer corrente nenhuma, porque a gente tem uma impedância muito grande nesse pino, certo? Do MOSFET. Já no caso do transistor, há uma circulação mínima, mas há uma circulação. No caso do MOSFET, esse pino aqui, que vai ter por nome gate, né, que vai ser a porta, esse pino aqui ele não vai circular praticamente nenhuma corrente por dentro dele, porque tem uma impedância muito grande, tem uma resistência gigantesca aqui nesse pino, né, justamente para que não haja um fluxo aqui de corrente, ok? Aqui embaixo, por exemplo, neste tipo de canal N, quando eu tenho a seta para cima, a circulação da corrente vai ser praticamente ao contrário a minha seta. Perceba que o source aqui, né, tem a seta para cima. Então a gente poderia pensar que a corrente está circulando, né, do source para o dreno. Mas é justamente ao contrário. Se eu tenho a seta para cima, a minha corrente elétrica ela vai circular do dreno para o source. Beleza? Vai funcionar basicamente aí desse jeito, certo? Então, quando eu tenho um MOSFET, né, do tipo canal N, e aplico uma tensão, né, aqui no gate, eu vou ter, né, a passagem da corrente fluindo aqui do dreno para o source. Agora, se eu pego, por exemplo, aqui, ao invés de eu colocar 6 volts, né, ou vamos lá, eu estou aplicando aqui 6 volts no gate. Então eu tenho aqui circulando em torno de, vamos supor, 1 amperes. 1 amperes de corrente circulando aqui. É claro, é uma corrente alta e tudo mais. É só uma forma de fazer uma comparação aí para que a gente possa entender. Uma analogia, na verdade. Então vamos supor que a 6 volts eu tenho uma corrente aqui, né, de 1 amperes. E agora eu mudo a tensão aqui no gate, coloco aqui, vamos supor, 12 volts. A partir da aplicação, né, da injeção de corrente aqui no gate de 12 volts, passa a ter, por exemplo, 2 amperes aqui. Ou seja, eu consigo controlar a passagem da corrente elétrica, certo? Através da tensão que eu aplico aqui no gate. Porém, não haverá passagem de corrente, não haverá fluxo de corrente aqui. Beleza, pessoal? Então, no caso dos MOSFET, né, dos transistores unipolares, eu aplico uma tensão, certo? E a partir dessa tensão eu controlo o fluxo da corrente. Já no caso dos transistores, né, bipolares, do tipo NPN, PNP, que a gente falou na aula anterior,
Esses componentes, a gente consegue controlar o fluxo, né, de corrente ali do emissor para o coletor, do coletor para o emissor, a partir, né, da corrente na base. Então, a gente, independente da tensão, né, claro, em alguns casos, quanto mais a gente colocar uma tensão, mais vai ter uma corrente ali circulando. Porém, o que acontece, né? Na lógica, quando a gente aplica uma tensão menor, né, a gente vai ver uma corrente maior. Então, se eu quero controlar a passagem da corrente ali, né, no nosso transistor bipolar, então vou controlar através da corrente elétrica que está sendo aplicada. Então, a corrente elétrica na base sempre será menor, né, do que o fluxo de corrente que vai estar passando ali entre o coletor e o emissor. A gente vai explicar um pouco também sobre isso aqui. Mas vamos lá. Para que vocês entendam, né, a funcionalidade aqui do MOSFET, quando injeto a tensão no gate, né, eu tenho um fluxo de corrente aqui vindo do dreno para o source quando eu tenho um MOSFET do tipo N, certo? Do tipo canal N. Agora, quando eu tenho, por exemplo, um MOSFET, né, do tipo aqui canal P, eu tenho justamente o contrário, certo? Deixa eu ajeitar esse negócio aqui, que esse desenho tá meio feio aqui, né? Então eu tenho um dreno. E agora, galera, o que vai acontecer aqui? Quando eu aplico uma tensão aqui, ó, no meu gate, né, na porta, eu vou ter justamente, né, a seta está indicando que está vindo para cá a corrente, mas vamos ter o fluxo de corrente aqui vai ser praticamente ao contrário, certo? Então, quando eu aplico aqui em um MOSFET do tipo canal P, eu vou ter o fluxo de corrente saindo do source e indo para o dreno, certo? Então, a diferença entre o canal P e canal N é justamente essa questão aqui, né, da forma da corrente elétrica por onde ela vai estar circulando, beleza? E através dessa seta a gente consegue identificar se é um MOSFET do canal N, certo? Ou se é um MOSFET do canal P. Isso aí a gente vai identificar no esquema elétrico quando a gente estiver fazendo uma análise, né, em determinado circuito eletrônico. A gente consegue, através da simbologia do componente, a gente consegue entender isso. E até para fazer uma medição desse componente, a gente precisa verificar a sua simbologia. E quando a gente precisa de um componente, ou a gente está montando um circuito elétrico, por exemplo, e a gente precisa de um MOSFET que vá trazer uma tensão do source, né, para o dreno, ou do dreno para o source, a gente vai olhar o datasheet desse componente. Através do datasheet, a gente vai conseguir identificar como é o fluxo, para onde vai o fluxo de corrente, certo? Então, o MOSFET, né, que é um transistor, né, de efeito de campo, é praticamente a sua funcionalidade é praticamente igual a essa aqui que eu estou explicando para vocês. Agora, tem algumas coisas que eu quero falar agora em relação a esse tipo de MOSFET, certo? E o outro transistor, né, do tipo bipolar. Eu vou estar explicando para vocês agora, certo? Presta bem atenção aqui. Eu não vou estar falando mais do transistor canal N, canal P, não. Vou botar só uma simbologia aqui de um MOSFET, certo? Para vocês verem aqui. Vou pegar aqui o MOSFET. Então aqui eu vou botar dreno, source e gate, certo? Aqui agora eu vou pegar um transistor, né, do tipo BJT, que é um transistor, né, de junção bipolar. Eu vou botar aqui, por exemplo, né, aquilo que a gente já viu na outra aula, no outro vídeo, praticamente a simbologia dele, né? Então a gente vai ter aqui emissor, vamos ter aqui, né, o coletor, e aqui vamos ter a base, certo? Então perceba que existe uma diferença na simbologia, beleza, galera? Existe uma diferença na simbologia. Já nos casos aqui dos transistores, né, do tipo bipolar, a seta vai identificar aqui, ó, o sentido da corrente, né? Já no caso aqui,
Eu vou colocar aqui para fora, por exemplo. Tá a setinha aqui para fora, certo? Quando tá para fora é ao contrário. Já que no caso desse transistor, né, do tipo BJT, que é os transistores bipolares, né, ele vai seguir o sentido da seta, né? Então aqui no caso, se eu aplicar uma tensão aqui, né, se eu aplicar uma tensão aqui que vai vir uma corrente, no caso aqui dos transistores, né, do tipo bipolar, a gente vai se basear aqui no fluxo, né, através da corrente aplicada, já no MOSFET através da tensão aplicada. Né? Então a gente já vê que tem uma diferença aqui, porque aqui não vai passar corrente elétrica, né? Aqui vai ser a chegada da tensão aqui é que vai abrir e fechar, né, o MOSFET. Já nesse caso aqui, o que vai abrir e fechar esse transistor bipolar é justamente o fluxo da corrente que vai estar passando aqui na base, que vai estar chegando aqui na base, certo? No caso aqui desse transistor, né? No caso desse transistor aqui, que nesse caso aqui é do tipo NPN, certo? Então esse transistor aqui, essa simbologia aqui é do tipo NPN, certo? E a gente tem uma outra simbologia, né? Do tipo aqui do tipo PNP. Preste bem atenção aqui da diferença entre esses dois em relação ao MOSFET. Então aqui eu vou fazer um outro desenho, certo? Falando para vocês, vou botar a seta aqui para cima agora e eu vou colocar aqui para cá. Então aqui a gente tem um coletor, emissor e aqui a gente vai ter a base. Aqui, pessoal, perceba que no emissor a seta mudou, então a gente tem do tipo PNP. Quando a seta está para baixo, NPN, quando a seta está para cima, PNP. Agora preste bem atenção aqui. Quando a gente tem um emissor aqui, ó, entrando com a corrente, quando a gente tem do tipo PNP, a corrente ela vai passar para o coletor, certo? Ela vai passar de forma inversa aqui, vai passar desse jeito aqui, sendo que ela também vai vir para a base, porque tudo que for para o lado de cá, né, quando a gente tem uma seta entrando, vai ser como se fosse o negativo do componente. Então, para onde tiver caminho, a corrente vai passar. Porém, na base, vai passar uma corrente bem menor do que pelo coletor. Então, vamos supor que o emissor está mandando, né, uma corrente aqui, vamos supor que de 1 amperes. Só uma analogia, 1 amperes está passando aqui para o lado do coletor, certo? Aqui na base, a gente teria mais ou menos, né? Claro, não é nada calculado aqui, é tudo de forma de analogia para você saber o sentido e a diferença, né? Entre um componente e outro. Digamos que aqui a gente vai ter o emissor trazendo aqui 1 amperes, né? Que vai estar saindo aqui do lado do coletor. Só que aqui na base, né? No caso do tipo PNP, a gente vai ter uma saída também de corrente aqui, só que bem menor. Vamos supor que 200 miliamperes aqui, certo? 200 miliamperes. Então a gente tem aqui 1 ampere de corrente e aqui a gente tem 200 miliamperes, certo, pessoal? Cuidado para não se confundirem com isso, né? Para não acabarem se complicando aí. Então a gente tem, ó, 3 componentes aqui, certo? Que são diferentes na sua forma de trabalhar. No caso do MOSFET aqui, a gente vai controlar ele através de tensão, certo? Então aqui, aplicou uma tensão aqui, no caso está aqui para baixo. O sentido aqui, né, da corrente vai ser ao contrário. Então vai passar do source para o dreno, certo? E aqui no caso a gente vai ter, né, um MOSFET, né, do tipo aí canal N. Beleza, galera? Não, neste caso aqui a gente vai ter, né, um MOSFET aí do tipo P, certo? Nesse caso aqui a gente vai ter um MOSFET do tipo P, certo? Do tipo canal P. E teremos o outro tipo de MOSFET, né? Em relação aos transistores, né? A questão é justamente essa. Aqui a gente regula com tensão, aqui a gente vai regular, né, com a passagem da corrente elétrica. Nesse caso aqui, aplicando, quando a gente tem do tipo NPN, aplicando aqui uma corrente, né, a gente vai ter um fluxo de corrente maior para lá, certo? E aqui a gente vai controlar a entrada e a saída. Já nessa situação aqui, quando vem do emissor, né, a base aqui, ó, ela vai ter uma passagem de corrente para o outro lado também. Então existe uma diferença entre
os transistores, né, do tipo PNP e NPN. Beleza, galera? Agora vamos supor de qual forma, né? Vamos lá, acredito que vocês tenham entendido aí. São vários nomes repetidos, um para o outro, uma coisa a outra, e para você que está aprendendo agora, pode ser que você acabe não entendendo muito, mas fique assistindo novamente os vídeos. Assista uma vez, depois assista de novo, que isso vai fazer com que vocês consigam compreender. A eletrônica, ela não é complicada, pessoal, só que tem alguns nomes, né, que a gente precisa saber, uma diferença aqui, outra ali, que é importante e às vezes a gente acaba confundindo, beleza? Agora vamos lá, os MOSFET, pessoal. Só para a gente concluir aqui, o MOSFET, né, e o transistor do tipo... eu poderia colocar os transistores do tipo FET, beleza? Eu vou colocar aqui transistor FET, que aí vem MOSFET, o próprio FET, né? A gente tem o JFET e alguns outros aí. Mas vamos supor que a gente coloque aqui o BJT, certo? Todos dois aqui, ó, são transistores. Todos dois são transistores. Só que neste caso aqui, esse transistor, né, do tipo BJT, que são os transistores, né, bipolares, a gente usa muito em circuito de amplificação, certo? Então, ó, circuito de amplificação, a gente vai utilizar muito esses transistores aqui. Quando a gente precisar regular um pouco a corrente, né, em algum circuito de carga, por exemplo, em alguma coisa assim que a gente precisa um pouco mais de corrente regulada ali, tudo mais, né? Ou seja, circuitos mais que não precisa de tanta amplificação, certo? Mas que precisa aí de um chaveamento, de alguma coisa do tipo, né? Tipo setores de carga, por exemplo, de eletrônicos, né? Que precisam de carregamento e coisas do tipo. A gente usa muito, né, os transistores do tipo FET, que são os transistores, né, de efeito de campo, certo? Então, vamos supor, vou botar um exemplo aqui, parte de carregamento. Beleza? Então a gente vai ter aqui, ó, né? Claro, não é regra, beleza, pessoal? Não é regra, a gente pode ter de um também em um local, de outro no outro local, mas na grande maioria dos projetos, né, dos circuitos, principalmente circuitos de carga de notebook, carga de celular, né, tudo que envolva circuitos que tenham bateria e precisa ser carregado, a gente usa muito, né, os MOSFET, certo? São os transistores MOSFET, que fazem ali um trabalho para justamente fazer a parte de carregamento e tudo mais. Quando a gente precisa de parte de amplificação de sinal, né, e tudo esse tipo de coisa, então a gente precisa, né, a gente usa muito os transistores do tipo bipolares, certo? Tipo um circuito de áudio, por exemplo, microfone, né, que precisa de uma amplificação, sinais, frequências e algumas amplificações de sinais, setores também, né, de PAs e tudo mais, a gente usa muito também esses aqui, beleza? Então existe esse tipo de diferença, mas não é regra, né? Depende muito do circuito, daquilo que vai ser feito e montado naquele determinado circuito, beleza? Então vamos finalizar esse vídeo por aqui. Acredito que vocês já conseguiram compreender, né, a diferença de um MOSFET para um transistor, a funcionalidade de um transistor do tipo bipolar, né, o transistor unipolar, a forma que eles trabalham do tipo NPN, PNP, né, o MOSFET do tipo N, do tipo P, né, então acredito que vocês já tiveram uma noção básica aí de como é que funcionam esses componentes, né, e nos próximos vídeos a gente pode estar concluindo, né, mostrando isso na prática para vocês, pegando pequenos circuitos aí com LEDs e motorzinho, só para mostrar para vocês aí a funcionalidade desses componentes na prática, beleza? Então se você quer ver, deixa aqui nos comentários, que pode ser que nos próximos vídeos aí a gente possa estar trazendo, né, esses tipos de vídeo aí para vocês, beleza? Um abraço, tamo junto, é nóis, fui!